Vamos lá, Mateus capítulo 6. Primeiro fato importante que você tem que colocar no coração da mensagem de agora, que vai gerar muita fé para muitas decisões da sua vida. Mateus capítulo 6, verso 21. Mateus 6, ele está ainda no Sermão da Montanha, então aqui nós temos inúmeros entendimentos e importantes são eles, fundamentais para uma caminhada na terra de sucesso em Deus, para que então estejamos um dia no céu com Cristo. Todos acharam? Então juntos vamos aqui caminhar, povo de Deus. Está escrito no versículo 21 do capítulo 6 do livro de Mateus. Porque onde, lembrando que onde não é aonde, parecido, mas diferente. Porque onde estiver o vosso, onde estiver o vosso tesouro. Depois vem o coração, calma aí quem pulou parte. Aí estará também o vosso coração. Aí é claro, olhando por um conjunto todo, vemos onde que você valoriza vai estar o seu coração, onde tem algo de valor. Aí a pergunta não é saber aonde está o seu coração. Para que você o encontre, precisa saber qual é o seu tesouro verdadeiro. Então, dia da família. Família é uma bênção de Deus, mas jamais pode ser o seu tesouro. Mas de vez em quando isso pode acontecer. Onde está o seu coração? Ou onde está o seu tesouro? Vai sair o seu coração. Então, qual é o nosso coração? Ou, onde está o nosso coração? Ou qual é o nosso tesouro? Mais fácil assim de entender. Qual é o nosso tesouro, gente? Vai respondendo para você, porque é importante você simplesmente falar, este é meu tesouro. De uma forma aí, se a gente for querer responder o que o pastor quer ouvir, vamos falar o quê? Meu tesouro é Jesus. Mas vai depender das nossas ações, né, gente? De realmente ser ou não ser. Então, qual é o seu tesouro? Por que eu preciso saber disso? Baseado na mensagem de hoje. Se Deus, o Senhor, Ele trabalha em prol daquilo que Ele quer na nossa vida, e para isso Ele precisa transformar o nosso coração, nós precisamos então identificar aonde o nosso coração está. E para isso eu preciso identificar qual é o meu tesouro. O que está tendo nesse exato momento, dia de hoje, para ficar mais fácil, o meu valor. Aonde eu estou depositando o meu coração. O que realmente para você hoje pode dizer, isto para mim é meu tesouro. É importante a gente entrar nesse contexto, gente, porque senão a gente jamais vai encontrar o nosso coração na verdade como deve ser encontrado. Algumas pessoas elas estão muito preocupadas com aquilo que os homens veem, a maneira que as pessoas te enxergam. Enquanto a maneira que você está sendo visto por alguém te influenciar, sem que eu ofenda ninguém, mas eu falo a verdade, Cristo ainda não é o seu coração ou o seu tesouro. Porque se Ele fosse, qual que seria o motivo de eu me preocupar com o que as pessoas pensam? Se eu já sei que Ele já sabe de tudo. Então muitas vezes nós queremos realmente ganhar nossa família, ou levar Cristo à nossa família, para que então Ele conheça, ou a nossa família conheça Cristo, só que na verdade a gente não está fazendo isso só porque a gente ama a Deus. Nós fazemos isso porque nós não queremos mais o problema que ela está gerando para a gente. E aí esse é um grande problema, né, gente? E aí que a gente vai entrar com cuidado, mas mostrando que o que mais importa é uma forma bem básica. Não é, povo de Deus, o que a gente está vendo. Mas o que mais importa é o que Deus está fazendo de dentro para fora. Qualquer um de vocês aqui está conseguindo enxergar um coração batendo hoje? É óbvio que não, né? Não teria sentido, se tivesse, estaria morrendo a pessoa. Mas Jesus está. E é isso que é mais importante. Você tem essa consciência que Deus Ele conhece o seu coração ou não? Então, se Ele conhece o seu coração, você sabe que também Ele sabe qual é o seu tesouro, certo? E se eu falar que o tesouro de alguns, não de todos, é o próprio filho ou uma filha. Tem até um seriado famoso, citei isso aqui no culto da manhã, que a mãe chama o filho de tesouro. Lembra desse seriado? Bem conhecido, né? Exato. Para mostrar que realmente muitos têm colocado. Não estou dizendo que você não vai amar, tá, gente? Mas não pode colocá-lo como tesouro da sua vida, porque senão o seu coração vai estar lá. E se acontecer alguma coisa com o seu tesouro, o seu coração vai junto.
Então Deus quer tratar isso. Mas vamos entender da forma que a Bíblia relata o coração. Muitos aqui já sabem, quando eu falo coração, as pessoas elas já entendem, base de vocês, que nós estamos falando do Espírito. E é verdade. O Ezequiel profetizou sobre isso. E eu falo que essa profecia de Ezequiel, que é um grande profeta, ela sim já aconteceu, mas ela também continua acontecendo porque gerações novas vêm. E aí essas gerações precisam ser transformadas, mudadas por completo, e isso é importante. Então, livro de Ezequiel, vamos para lá. Ezequiel capítulo 11, nós temos que entrar nesse entendimento, é tão comum na verdade no Evangelho, porque se eu quero que Deus mude o meu coração, eu tenho que realmente saber qual é o meu tesouro, qual é o valor, ou onde eu estou colocando o meu coração naquilo que eu falo que tem um valor. E isso é muito comum, de ver que os corações estão sendo colocados nos tesouros errados, é muito comum. Nem sempre o nosso foco realmente tem sido Cristo. Muitas vezes o foco tem sido o que da pessoa, gente? Uma posição. A outra, a amizade de alguém. O benefício do que Deus faz, não Deus como o que é a base de todo o benefício. Então muitas vezes nós não estamos entendendo que nós não estamos tendo realmente o que nós precisamos, porque o nosso coração ainda precisa ser moldado conforme a vontade dele. Então no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, é uma famosa profecia. Ezequiel ele fala duas vezes dessa profecia, um no capítulo 11, outro no 36, mas só no 11 já é suficiente. E ele fala assim, olha só, de uma forma bem expressiva do próprio Deus dizendo para nós, pessoal. E é um barato, né? Porque a gente vê isso aqui realmente e ainda vê que gerações passam e o homem continua teimoso. Não é, gente? Você conhece alguém teimoso aí, além de você? Conhece? Não tá bom. Bastante, né? E lhe darei o mesmo coração. E aí diz assim a Bíblia, e um espírito novo porei dentro deles. E aí diz assim essas escrituras, e tirarei da sua carne o coração de pedra, o famoso coração duro, né? Que a gente chama assim hoje. E lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. E aí diz as escrituras, e os executem, e os pratiquem, vamos falar assim? E eles serão, olha Deus dizendo, o meu povo. E a parte mais bonita de toda a mensagem aqui, desse versículo, e eu serei o seu Deus. Eu acredito que chegar a ser o povo de Deus já é um passo muito bem dado, mas ouvir Deus dizendo, eu serei o seu Deus, é uma obra completa. Mas vocês viram aí esses dois versículos num conjunto, como isso vai se tornar real? É uma profecia do que aconteceria, e ele fez por intermédio de Cristo em muitos, mas ainda continua fazendo. Então ele continua operando em nós, porque muitos ainda estão com o coração de pedra. Não o coração num todo, mas uma parte do coração de pedra, como o próprio profeta disse, tirarei a pedra que há no vosso coração, e depois colocarei somente o coração da vossa carne, colocarei um coração de carne. Então num conjunto todo, então tem partes, não são toda a vida da pessoa, mas são exatos momentos que ela possui, que bloqueiam Deus de operar. Afinal, a pedra, ela simboliza exatamente isso, né, gente? O impedimento entre você e o milagre. Só lembrar de Lázaro e Marta. O que impedia ela de ver Lázaro ressurreto? Uma pedra. A descrença que ela possuía que Jesus podia mudar a história daquele homem mesmo depois de 4 dias morto. Depois que tirou a pedra, ela viu o homem andar ali depois de 4 dias morto. Então o que impedia ela de ver o milagre era uma pedra. Simbolicamente para a gente hoje, mas isso continua acontecendo. O que impede muitas vezes você de ver a mudança da sua família é essa pedra que está onde? Dentro do seu coração. E como que eu vou identificar, pastor? Ache o seu tesouro. Qual é o seu tesouro? Só ver o que realmente tem um valor enorme para você que ultrapassa o seu Deus. É importante. Quantas são as pessoas que estão deixando o Senhor Deus em segundo plano? Mesmo sabendo que ele deveria ser o
Primeiro, respondam para si se isso não está acontecendo. Alguém já deu desculpa para servir a Deus? Não precisa, estou falando dentro de igreja, tá? No seu dia a dia, naquele momento que só está você e Ele. Todo mundo sabe que Deus é onisciente, né, gente? Que Ele sabe de tudo, sim ou não? Sabe ou não sabe? Então Ele sabe quem trai ou não sabe? Ele sabe ou não sabe? E às vezes as esposas não sabem, por quê? O marido também às vezes não sabe. Sobre mentira, Deus sabe ou não sabe? Todo mundo sabe que mentira é a falta da verdade. Por que tem pessoas que não sabem a verdade? Mas Deus conhece. Dá para entender que enquanto a pessoa não entender que essa parte tem que ser mudada, o tesouro dela não é Jesus Cristo, não é o verbo, não é a palavra. E qual que é o meu intuito de estar falando isso com vocês hoje? Como mais um dia. É fazer vocês serem melhores cada vez mais nele, de verdade. Pessoas que saibam que são pessoas de valor. Que não vão tratar o Senhor como um Deus qualquer, porque Ele não é qualquer. Que vão tratar o senhorio dele como realmente Ele merece, porque afinal os olhos dele estão sobre toda a face da terra. E Ele não é um homem para ver como eu e você vê, porque a gente vê o que está diante dos nossos olhos, como Samuel quase ungiu um rei errado. Ele olha para o coração. Se vocês entenderem o que eu estou entendendo, se Ele olha o coração, Ele sabe onde está também o seu tesouro. Porque onde está o seu coração, o seu tesouro vai ser encontrado e vice-versa. Então precisa saber quem é o seu tesouro. Respondam para si logo, porque precisa entender, gente. Reforço, pessoal, não é errado amar filho, amar filha de forma alguma. Sou pai e amo demais. Só que a Bíblia diz que é errado, se eu jogar pelo entendimento simples do que Jesus explica, amar o seu filho ou sua filha, o seu pai ou sua mãe acima de todas as coisas. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e entendimento. Isso seria errado, porque somente ao seu Deus deveria ser assim. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Todo mundo lembra desse mandamento ou não? E aí, o segundo maior mandamento é esse. E o primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. Isso é realmente permitido. Aí sim, com todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o entendimento. Ele é o único que é capaz de fazer isso. Mas de vez em quando a gente inverte, né, um pouquinho a ordem. Muitas vezes pelo altruísmo, não por um egoísmo. A gente quer ser o vingador do filho, vamos dizer assim, da filha, assim vai, ou da mãe, do pai, independente familiar, tá, gente? Não é grau de parentesco que diz, mas sobre tesouros. Se é Deus que vai alterar e tirar a pedra que está no meu coração e fazer dele carne, vocês concordam que para isso ele tem que ter acesso ao meu coração? Sim ou não? Vocês acham que não? Tem que ter acesso ao seu coração, não é, gente? E para isso ele tem que ser o seu tesouro, porque aí o seu coração vai estar nele. É uma volta que a gente está dando, só que não adianta simplesmente chegar e começar a falar, olha, Deus vai tirar o coração de pedra da sua carne, maravilha, aleluia, glória a Deus, mas continue fazendo tudo errado. Não é assim que funciona. Porque Ele faz isso para a gente executar com perfeição o juízo que é dele, os estatutos, para que então a gente possa realmente reconhecê-lo e Ele ser o nosso Deus. Isso que eu estou dizendo com vocês aconteceu com o homem. Tudo eu falei isso para chegar nesse homem aqui, que é a transformação completa de uma pessoa que não tem nada de Deus no primeiro momento, mas se torna uma pessoa completa em Deus após uma simples obediência naquilo que Deus fala. Deixa o Espírito Santo tratar cada coração. Pessoal, Jesus ele está enchendo os nossos corações, que é o nosso espírito, com a presença dele. E não está sendo momentâneo. Jesus está marcando realmente para que vocês e nós sejamos cada vez mais cheios dele por onde nós passarmos. Olha, eu quero desafiar num bom sentido, você que quer mais de Deus, a quando entrar no seu local de trabalho, onde você entrar como ser humano, um cristão, não como membro da igreja apenas, pessoal, porque eu falo, carteirinha qualquer um pode ter. Mas como realmente um filho de Deus transformado, as pessoas elas sintam a presença de Deus no momento que você entrar. Não só vejam uma luz diferenciada, mas sintam que você chegou para mudar alguma situação ali dentro. Porque se o seu coração for mudado, vocês entendem que Deus está dizendo que você será povo dele e ele será o seu Deus? Porque ele continua fazendo isso, a gente sabe. Só que continua assim como fez no passado e precisa fazer em nós, então preciso deixar que ele seja o meu tesouro para o meu coração estar nele e ele mudar.
Lá no livro de 2 Reis temos um exemplo claríssimo disso que eu gosto de citar nesse assunto. Mas quando eu permito Jesus Cristo me tratar, Ele trata a gente, Ele vem, Ele pede licença que Ele é educado, viu? Mas você diz sim para Ele, a coisa começa a funcionar. Eu tive uma experiência uma vez, muito tempo atrás, uma experiência rápida que eu vou lhe falar. E eu estava fazendo uma leitura de um livro que envolve muita... Depois eu posso indicar esse livro para quem quiser, não vou falar abertamente, mas é um livro cristão, muito bem conceituado no mundo cristão. Ele é internacional, mas foi traduzido para a nossa língua. E aí, uma vez, nessa leitura, a mulher que escreveu esse livro, uma grande pregadora, ela simplesmente chegou e falou assim, olha, pede para Deus moldar a sua mente completamente e depois que você pedir, se prepara, porque as coisas vão começar a acontecer. Mas se prepara mesmo, porque não será fácil. Ah, mas eu fui fazer essa oração que ela mandou fazer, não é que funciona? Começou uma reviravolta total dentro de mim através das coisas que estavam acontecendo. Mas se você quer realmente que Deus tire a pedra de você, você tem que deixar. Às vezes a gente está simplesmente preocupado com que o fulano, o ciclano não vão falar da gente, não é? Você já viu esse tipo de situação? E acontece com a maioria de nós, viu, gente? Não condenar ninguém, não. Só que chega um momento que você fala, o que importa o que o fulano acha? Se Deus já sabe quem eu sou. Quando você tem Ele como seu tesouro, você faz tudo para agradar o seu tesouro. O problema é que quando não é Ele, você está fazendo tudo para agradar o marido ou a esposa. Só que Ele não é o seu tesouro. Ele é a resposta do seu tesouro. Quem vai mudar o seu marido é onde está o seu coração. E se o seu coração não estiver em Deus, ninguém muda. A gente quer fórmulas mágicas, né? Pastor, qual que é a oração mais forte para mudar marido? A oração da obediência. Só isso. Põe o Senhor como propósito de sua vida, não exagerando, não espiritualizando demais. É possível, é só fazer conforme a palavra nas decisões que você for tomar. A ponto que, se errar, a palavra te estimula no minuto, segundo, milésimo seguinte a se arrepender e voltar às primeiras obras. Quanto mais demorar, reforce, mais difícil será, porque vai esfriar. Então aproveita, é um momento bom. 2 Reis capítulo 5. Nós temos a história, vou ser breve, pessoal, na história, que o meu foco não é ficar falando da história em si, mas de uma atitude que aconteceu com essa pessoa durante a cura dela. Jesus é bom demais, não é, povo de Deus? Você sabe que a escola é do Espírito Santo e você é um aluno que não pode faltar, porque ele vai te ensinar. E aí você vai ter a lição certa para passar qualquer situação que você possa estar passando de cabeça erguida. Sabe, dignidade, coisa boa. Dignidade é algo muito pessoal. Bom, o versículo, nós vamos pegar mais no final, mas a história de Naamã, tá bom? O versículo vai ser o 17 e o 18. Mas a história de Naamã, conhecida a história de Naamã, que muitos aqui já sabem, Naamã, capitão, chefe do exército da Síria. Ele era o braço direito do rei da Síria. Era o braço direito. O homem era valoroso, só que a Bíblia diz que ele era também o quê? Leproso. Né? E aí eles viu que estava leproso. Isso não podia ter acontecido, ainda mais pela posição que ele exercia, de confiança e tudo mais. E foi exposto até o rei para ver como que o rei realmente também era bem positivo a cura de Naamã, né? Que homem amado, né, gente? Até o próprio rei, sabendo do problema dele, foi e deu essa carta de permissão para ele ir. Mas independente disso, o Naamã, ele trouxe de Samaria uma moça israelita. Ela tinha aproximadamente 12 anos de vida. É assim que os teólogos e estudiosos dizem. Era mais ou menos a média de idade dessa menina. E essa menina veio como escrava e se tornou serva da esposa de Naamã. Ela, vendo que o Naamã, o seu senhor, estava leproso, comentou com a esposa do Naamã, a dona dela, dizendo assim, né, que era realmente a dona, e ela disse assim para ela, olha, se o meu senhor pudesse ir em Samaria, lá há um profeta que pode curá-lo da lepra. Olha que cuidado dessa menina. O Naamã, então, ficou sabendo pela esposa e, obviamente, viu uma oportunidade. Chegou para o rei e pediu a permissão, o rei escreveu uma carta, resumindo, pediu para entregar para o rei de Samaria, que nada mais, nada menos era o rei de Israel. Samaria foi a capital de Israel por muitos anos após a divisão das tribos. O rei, recebendo a carta, então,
enviada pelo rei da Síria, se indignou, rasgou as suas vestes como protesto, revoltado, achando que isso era uma armadilha. Eliseu chega e diz: não, rei, não faz isso não, recebe-o. Recebe, manda ele vir. Isso é propósito de Deus, com outras palavras. E aí o rei então permitiu, pela palavra do profeta. O Naamã chegou diante do quarto onde o profeta dormia. O profeta nem desceu e pediu para que o auxiliar dele, Geazi, chegasse e avisasse. Pediu para que ele mergulhasse no Jordão. Resumindo, viu, gente? Pediu para que mergulhasse no Jordão. No primeiro momento ele ficou um pouquinho contrário à decisão, mas foi convencido pelos amigos, os moços dele, os servos dele, e ele tomou a decisão então de ir e mergulhou 7 vezes. Ele estava leproso? Mergulhou 7 vezes, mergulhou, sabemos da história. O homem foi purificado ou não? Foi. Olha só o poder que tem a obediência à palavra daquele que vem de Deus. Bom, ele mergulhou, maravilha, o homem ficou purificado. Depois disso ele ficou tão grato que quis até presentear o Eliseu. O Eliseu não recebeu, afinal quem curou ele foi Deus. O Eliseu só foi o precursor disso. Após isso, o Naamã vai lá e me fala uma coisa que quando eu entendi a primeira vez mudou toda a minha concepção. Que mais, na verdade, poderoso foi do que a cura do corpo. Isso me faz entender a importância de você não só querer a mudança, a cura de alguém, mas de você realmente querer a mudança daquilo que ninguém enxerga. É aquela famosa pergunta, né, gente? Como está o seu coração hoje? Como que está aí a obra de Deus aí dentro, aquilo que ninguém está enxergando? Já teve momentos que você esteve angustiado, não teve? E não tinha ninguém do lado. Talvez você não entendia o porquê você estava angustiado. Afinal, motivos, se for procurar, a gente encontra. Mas era algo que você sentiu que era sobrenatural. E por que foi no coração? É porque você sentiu aqui nessa região do peito. Ainda que a gente tenha um órgão que bombeia todo o sangue, eu não estou falando dele, estou falando de onde Deus trabalha. Se tinha realmente algo acontecer assim, com certeza, naquele momento, essa angústia era um sinal dizendo que Deus ainda não é o seu tesouro. E por isso que eu também estou pregando isso, porque eu preciso que vocês entendam que não é só sobre uma pregação de uma quarta-feira à noite para cumprir tabela, é sobre Deus ser o seu tesouro, porque Ele quer tirar tudo que esteja sendo um empecilho entre você e Ele. Vocês estão entendendo a importância disso? Pessoal, a lepra foi desculpa para ele conhecer o Deus de Israel. Se ele não tivesse essa lepra, ele não teria ido para Samaria. Dá para entender que tem coisas que não está acontecendo contigo para você estar aqui essa noite? Afinal, se tivesse tudo que você quisesse, como muitas pessoas querem, você não estaria aqui me ouvindo hoje. Só que deixa ser o seu Eliseu e dizer: tem um Jordão que hoje você vai mergulhar, e Deus não vai curar só o corpo, Ele vai curar o coração. Por que eu afirmo isso? Porque isso aconteceu com Naamã. A boa notícia, pessoal, é que a gente não está da Síria, a gente não é inimigo do Senhor. A gente já crê nele. Agora tem que crer a ponto de deixar Ele fazer a obra dele sem que a gente questione. Aí vai uma questão que eu já tenho falado desde domingo. Não seja orgulhoso e deixe o Espírito Santo trabalhar. Olha que obra bonita que aconteceu hoje. Aconteceu, ou melhor, aconteceu no passado e vai acontecer hoje. Versículo 17. Depois de ele ser curado da lepra e oferecer presentes e Eliseu rejeitar, ele vai e fala uma coisa dessa para Eliseu. E disse Naamã: seja assim contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais, olha que lindo, oferecerá este teu servo, ele falava de si mesmo, holocausto, ofertas, nem sacrifício a outros deuses, senão a quem? Ao Senhor. Aqui nós vemos um homem realmente, totalmente impuro, antes de conhecer a palavra que Eliseu ministrava, que no caso é o próprio Deus. Nós vemos um homem realmente sem uma condição de aprendizado sobre a lei de Moisés. Afinal, ele era da Síria. Ele não foi criado em Israel, ele sempre foi criado no paganismo, com deuses falsos, mas aqueles deuses nunca fez nada por ele. E quando ele vai, a primeira atitude que ele toma, em obediência à voz de um profeta ligado a Deus, o homem é curado depois de 7 mergulhos. Se todo mundo fosse curado a cada 7 mergulhos, gente, a gente não sai debaixo da água.
Mas é claro que aquilo que curou ele não foi a água, e sim a voz que ele obedeceu. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Se eu perguntar agora, todo mundo vai levantar a mão. Mas no seu coração, ele tem sido seu Deus? De verdade, pessoal. Eu não estou falando sobre você ser perfeito, mas eu estou falando sobre você ter um Deus que é perfeito. Porque quando ele é o seu Deus, você pensa nele antes de tomar qualquer atitude. E se você tomar uma atitude fora daquilo que a palavra de Deus diz, ele naquela hora, talvez um dia foi, mas naquela hora ele não foi o seu tesouro, porque o seu coração não estava nele. Então a pedra que está lá, continua lá. Aí o Naamã me fala uma coisa dessa: olha, o teu servo, ele falando dele próprio, não vai fazer nenhum holocausto, não vai fazer mais nenhum sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Olha só o que ele fala de novo no finalzinho do versículo: nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aí o 18 ele continua: nisso, olha o caráter de Naamã. Perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimon, ele está falando do rei da Síria, ele era o braço direito do rei, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão. Ele literalmente apoiava em Naamã. Naamã era literalmente uma bengala para ele naquele momento. Ele apoiava para que não caísse em Naamã. Para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar pelo fato de respeito ao meu rei, afinal eu continuo sendo soldado de confiança dele. E ele estava dizendo, na casa de Rimon, que era o deus que eles seguiam, falso, na Síria, ele estava falando, olha, Deus já me perdoe, eu estou falando antes. Quando isso tiver que ocorrer, porque pelo meu Senhor farei por respeito pela autoridade que ele possui e por ser homem de confiança. Aí ele diz depois, na continuação do versículo, olha lá, gente. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Se você ouvir o contexto, mais uma vez, lê essa passagem bíblica toda, que não é o foco de agora, você vai observar que ele não estava preocupado com o Senhor até que ele visse realmente que a cura aconteceu. E quando eu entendi, vi, repasso à igreja, repasso a vocês hoje, a cura de Naamã, eu vi que não foi só o corpo, o qual a maioria está em busca. O corpo, o benefício humano. Não é só tirar a lepra, pessoal, muitas pessoas é agregar algo. Que não é uma doença, mas sim algo que vai lhe satisfazer, algo que vai lhe prosperar, algo que vai lhe motivar, algo que vai te levantar, aquela coisa toda que a gente é cheio de entrelinhas ficar buscando. Não foi só a lepra que Jesus, vou usar a expressão Cristo, porque estamos na nova aliança e sabemos que Ele está. Mas não estou falando só sobre a lepra que Cristo tirou de Naamã, que é o verbo. Estou falando do que Ele mudou do lado de dentro que ninguém estava vendo. Pessoal, ele chegou ali, ele era adorador de um tal de Rimon. E saiu dali dizendo que ele só adoraria a Deus de Israel. Isso é mudança ou não é? É essa mudança que a gente não está buscando muitas vezes, gente. A gente está buscando que a lepra saia da nossa casa. Pastor, por favor, que meu marido só se torne uma pessoa doce. Não, que ele venha na igreja e aceite Jesus, mas só Deus é de dentro para fora e sempre vai ser. As pessoas que estão buscando de fora para dentro estão errando. Talvez a minha motivação está do lado de fora, mas quando eu mergulhar na presença de Deus, o que Ele vai mudar é do lado de dentro. O do lado de fora, pessoal, vai ser consequência. Vai ser um detalhe perto do que Jesus vai fazer. Entenda que Ele está entrando hoje nos corações que estão permitindo que Ele faça. Ele está tirando a pedra que há ainda no seu coração, impedindo ele de ser o seu tesouro único e verdadeiro. A família, os bens que a gente possui, tudo é válido, mas isso não é o nosso tesouro. Isso é só a consequência de quem a gente serve. E ainda que a gente não tenha, e sendo Ele o nosso verdadeiro tesouro real, o nosso coração permanecerá nele, não importando o que a gente tenha hoje. E quanto mais o tempo vai passando e a gente vai vivendo com Deus, mais a gente vai entendendo isso. E quantas vezes a gente vai entendendo que muitas vezes nós, mesmo depois de muitas experiências com o próprio Deus vivas, ainda estamos em busca de outras coisas que não envolvem literalmente Ele. E é o que eu quero estimular cada um que está aqui, gente. A motivação de estarmos aqui pode ter sido algo externo, como o de Naamã está em Samaria.
Mas o que Jesus vai fazer aqui dentro vai ser interno. De dentro para fora. Ele vai mexer no seu coração. É ali que ele vai trabalhar, porque é ali que ele habita, é ali que ele está. E se isso acontecer, não fica preocupado, não, é bom. É que realmente ele se virou o seu tesouro. Porque aí o seu coração vai estar nele e ele vai poder trabalhar. Agora, se isso não acontecer, me perdoe, aí é chato. Você pode até ficar mais ou menos como que está. Aí, pastor, deita e rola, continua ganhando. Gente, quem disse que Deus está aí, está ligando para o seu dinheiro? Quem acha que ele se importa de você estar um pingo de ponto bem? Ó, fulano de tal, acha que eu sou muito bem conceituado. E o Deus que você serve, como que ele te vê? Eu estou falando com toda certeza, porque no dia que a gente parar essa terra, pessoal, a vida continua na eternidade. E a gente sabe disso. Então é importante saber que se ele for o seu tesouro, o seu coração vai estar onde? Vai estar na mão de quem? Do seu tesouro, que é Deus. E sendo ele o seu tesouro, vocês conseguem entender que ele vai trabalhar com você? Ele vai tirar aquela pedrinha que está impedindo você, que está, na verdade, entre você, entre eu, entre nós e o nosso milagre, naquilo que ele quer realizar na nossa vida. E isso é constante, não é do dia para a noite. Alguns casos podem até ser, viu? O de Naamã foi 7 mergulhos. O nosso pode ser 7 dias, o nosso pode ser 7 anos. Mas só sei de uma coisa: eu vou mergulhar nessa presença, porque ele me muda. Pessoal, dia após dia, nossa luta constante, eu falo por experiência pastoral, é fazer com que as pessoas entendam a importância de se lançarem em Deus. Não se apeguem a homens, ainda que os homens sejam usados, se apeguem a Cristo, que Ele não falha. O nosso foco é o Senhor, não pode mudar. Se o nosso foco for o Senhor, tudo fica mais fácil. Eu estou lendo um livro, não vou falar do autor, mas que não tenho por que falar, mas quem quiser reforço, falo também, é outro livro esse. E eu comentava com a minha esposa ontem, e esse autor, assim como também tive essa dificuldade, e isso me chamou a atenção, ele era envolvido pela luxúria sexual. Pecado sexual. Não podia haver um rabo de saia. Mas não só pelo fato de ir atrás da pessoa, desejá-la e querer possuí-la, aquela coisa toda. Ele não deu detalhes. Isso aconteceu em 1985, ele conta. E ele falou que ele não estava aguentando mais, e ele já era um início de um pregador que se tornaria, ele é muito bem conceituado hoje, muito bem conceituado. O ministério dele está com quase 40 anos já de ativo. Estados Unidos. Muito respeitado por muitos de nós. Que a gente sempre faz um bom filtro do que a gente vai adquirir e tem que ser do que tem a mesma visão e tudo mais, respeita a palavra. Aí ele falou que na época, ele não deu nome também, mas ele falou que ele procurou um grande pregador dos Estados Unidos, muito usado por Deus em 1985. Porque ele tinha esse problema grande. Ele não era casado, ele já tinha esse problema, ele já era convertido e já tinha esse problema. Ele casou pensando que o problema ia ser solucionado. Não foi solucionado, ele continuou tendo esse pecado ativo e cedendo a esse pecado. E ele falou, precisei fazer alguma coisa. Eu fui atrás, ele contando, eu fui atrás de um grande pregador da época, de 1985, que estava no auge, e eu consegui contato com ele, e eu pedi ajuda e disse para ele, olha, me ajuda que eu tenho esse pecado. E ele virou assim e falou, não se assuste. Muitos são os pregadores que têm esse pecado e estão escondidos. Mas pelo menos ele estava se expondo. Aí ele falou que ele pediu essa ajuda e ele recebeu uma oração, recebeu uma instrução, recebeu uma oração. E ele fala, depois que eu recebi essa oração, nada mudou, continuei errando. Eu não entendi por quê. Por que eu continuei errando? Passou-se um ano, eu não aguentava mais, eu comecei e fiz um propósito de 4 dias de jejum, isso ele falando. Nesses 4 dias de jejum, chegou ao 4º dia, eu clamava a Deus, dizia, eu não aguento mais, Senhor, me livra dessa libertinagem que eu estou vivendo. Aí ele falou que naquele momento, no 4º dia, isso foi um propósito dele pessoal, ele sentiu Deus e a presença de Deus como ele jamais tinha sentido, e ele fala que naquele momento ele sentiu que Deus tirou aquele espírito de libertinagem, e ele falou, a partir daquele dia, até os dias de hoje, nunca mais eu errei ou caí, ou tive essa prática. Aquele dia, ele falou, o que foi diferenciado de um ano para o outro? Que isso que eu quero que vocês entendam hoje, é sobre quem é o seu tesouro. Quando ele procurou aquele pregador em 1985, é o mesmo motivo que a gente procura muitas pessoas hoje, pedindo ajuda. Não é porque a gente quer comunhão com o nosso Deus, é porque a gente não quer ser mal visto pelas pessoas. Então ele procurou aquele pregador porque ele tinha medo de ser visto e envergonhado pelas pessoas, pelo fato do que ele praticava. Então Deus não pôde fazer nada, porque Deus ainda não era o seu tesouro. O tesouro era o que as pessoas podiam pensar. Então ele não queria ser livre para ter comunhão expressa com Deus só. Ele queria ser livre para não se sentir mal
com aqueles que estavam com ele. Mas 1 ano se passou e foi onde ele falou: porque agora eu consegui? Ele fala que conseguiu, porque agora não foi o fato do jejum, mas foi o fato de que não havia ninguém. E ele falou: nada mais me importava, com outras palavras, usando as minhas, a não ser a presença de Deus. E no dia que Deus virou o tesouro dele, de verdade, olha que tinha conhecimento, hein, gente? Não é que ele foi livre? É tudo uma questão de quem realmente vocês estão colocando como prioridade. E é isso que ele quer que eu e você faça. Então foram anos, mesmo depois de convertido, que Deus estava tratando dele como trata muitos de nós. E ele estava tratando ele para tirar a pedra que estava entre ele e o milagre que ele esperava. Que nada mais é entre ele e Deus. No dia que ele não se preocupou mais com o que as pessoas falavam, e só se preocupou em ter a presença de Deus e agradar o seu Deus, ele recebeu. É assim que você também precisa entender. Pessoal, se o Senhor quiser, sem exagero, Ele muda qualquer pessoa ou não? Então por que não mudou alguns? Alguns vão usar a expressão: aqui faltou fé. Será? Se tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dizer para o monte: passa daqui para lá e vai acontecer? Por que não acontece? Pessoal, entenda, milagre é coisa boa, não é? Mas não é maior que o seu Deus. E às vezes a gente só está buscando Ele para ter o milagre e a gente nem percebe nisso. Diz que não é, mas no final, se não está acontecendo, pode ter certeza que é. Então precisa saber o que está acontecendo aí dentro. Aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se você quer encontrar o seu coração hoje, nessa noite, então encontre o seu tesouro. Não é difícil. Então vamos virar essa página grandiosa da nossa vida e vamos fazer desse nosso Deus que diz que vocês serão o povo dele e ele será o seu Deus de verdade. Vamos fazer isso ou não, gente? Se você quiser esperar mais uma semana, fica à vontade. Mas eu sei que se eu tomar um passo certo hoje, vai facilitar muito a minha vida a entender quem ele é e quem eu sou nele. Então vamos fazer isso acontecer e que seja agora. Amém? Com base nesse propósito, vimos um coração de Naamã transformado, não só o corpo. O corpo foi reflexo do que aconteceu dentro do coração de Naamã. Ninguém enxergava o lado de dentro dele. Mas Jesus viu, Deus viu, Ele viu. Ninguém enxerga o nosso coração, ninguém sabe. Talvez nem vocês tenham noção do que realmente você sente. Mas Ele sabe. Então eu preciso que Ele realmente comande, assim como comandou Naamã, a ponto de Naamã, antes de tomar qualquer atitude que seria só por uma política interna do reino, ele já pediu perdão porque o coração dele só se inclinaria agora para o único Deus que existe. Isso é uma mudança, gente. É isso que está precisando acontecer na sociedade num todo, mas não dá para eu falar para a sociedade num todo ainda, então falaremos para Ribeirão Preto, para todos serem abençoados. Então pega essa bênção que é de vocês e vamos conquistar. Estão prontos? Nesse propósito você será abençoado. Fiquem de pé, por favor.